assim que começarmos a gravar. Pronto, estamos gravando. Agora é oficial. Bom, gente, boas-vindas a todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira web conferência conteudista, ok? Na semana passada, nas duas últimas semanas, aconteceram algumas webconferências que foram mais introdutórias. Webs conferências de boas-vindas, né? Para começar a ambientar você sobre os cursos, tirar dúvidas sobre a plataforma EAD e assim por diante. Nós vamos seguir o padrão de webconferência para tirar dúvidas. Ontem, eu não sei se vocês participaram, mas ontem foram abertas duas webconferências, uma à tarde e outra à noite, com a tutora Daniela. E as webconferências das terças-feiras são as webconferências para tirar dúvidas sobre o curso, dúvidas sobre a plataforma e assim por diante. As webconferências da quarta-feira são conteudistas, ou seja, são encontros virtuais que a gente vai fazer para falar sobre algum assunto específico da disciplina de comunicação. Ok? Está todo mundo me ouvindo? Maravilha. Então, deixa eu dizer como é que vai funcionar. Então, assim, é isso, né? Então, essa é a nossa web conteudista. A gente vai falar sobre um tema hoje que diz respeito à comunicação a disciplina de comunicação. Mas antes de dar início, eu queria falar um pouco sobre como é que funciona a web e como é que estão funcionando estas webs aqui no atual contexto do nosso país, né? Nós não estamos... eu sou do Núcleo de Educação à Distância do Senai Pernambuco. Faço parte de uma equipe que gerencia, monitora e tutora, faz a tutoria de todas as disciplinas e cursos EAD do Senai de Pernambuco, ok? Nós trabalhamos num edifício da Casa da Indústria, que fica em Recife, aqui em Recife, ali em Santa Amaro. Mas o que é que acontece? Nós não estamos mais, nesse momento, nós não estamos fazendo trabalho lá na FIEP, lá no núcleo, né? Por causa da questão lá do coronavírus e tal. As escolas de Senai não estão funcionando no momento, tampouco lá o departamento regional. Então nós estamos fazendo as webconferências e as monitorias e as tutorias todas no formato do homework, né? Ou seja, as equipes todas do ED, de Senai, professores, gestores, estão todos trabalhando à distância. Então, o que acontece? Eu estou aqui transmitindo para vocês da minha casa. Por que eu faço questão de explicar isso? Porque pode ser que em algum momento a nossa conversa seja interrompida com os gritos do meu filho. Eu tenho um filho pequeno e nós estamos sujeitos a que ele em algum momento passe correndo por aqui e faça algum barulho. Então, de antemão, já peço desculpas se isso acontecer e peço compreensão e paciência, ok? Beleza, gente? Maravilha. Então vamos lá. Nós temos aqui 14 participantes nesse momento na webconferência. Não sei se vocês já notaram, mas vocês todos fazem parte de cursos diferentes. Tem alunos aqui de eletromecânica, outros talvez de química e assim por diante. Estamos reunindo em uma única sala alunos de cursos diferentes. Mas vocês estão aqui porque vocês compartilham da mesma disciplina. A disciplina que vocês estão fazendo à distância é a disciplina de comunicação, como vocês já perceberam. Essa disciplina ela é comum a vários cursos. Tá? Existem aqui e ali alguns detalhes que vocês não compartilham entre cursos, mas a base dessa disciplina, a base teórica fundamental dessa disciplina, ela é a mesma para todos os cursos. Ela é uma disciplina introdutória
não está carregando. O que é que não está carregando, Valéria? Você está me ouvindo direitinho? Vou continuar, tá? Essa disciplina ela é uma disciplina introdutória e o principal objetivo dela é desenvolver a competência de vocês no que diz respeito à escrita e à fala num contexto profissional, entende? Esse é o objetivo. Muitos alunos se perguntam, eu também trabalho na modalidade presencial dos cursos e às vezes quando eu vou dar essa disciplina de comunicação, alguns ficam surpresos assim. A última turma que eu trabalhei foi de manutenção automotiva e alguns alunos vieram me perguntar, nossa, eu não esperava que eu ia começar o curso com uma disciplina como essa, assim. Eu achava que eu ia só ver coisas sobre carros, motores e assim por diante. Mas assim, nós aqui do Senai, a gente se preocupa muito em oferecer uma formação completa para vocês. Inclui competências que vão além assim da formação técnica básica. Então, a intenção da gente é formar trabalhadores que sejam capazes de se comunicar bem, né? Que sejam capazes de escrever textos razoáveis, que possam, enfim, competências muito importantes. E aí, enfim, para justificar a existência dessa disciplina, se alguém ainda tem alguma dúvida, a função principal dela é essa, assim, é oferecer para vocês uma base que vai ajudar vocês a desenvolver todo o resto do trabalho de vocês, né? Tanto do ponto de vista da leitura quanto da produção de texto. Não apenas porque vocês são acadêmicos ainda, né, estudantes, e vocês precisam ler e escrever bastante, mas também e sobretudo no universo profissional. Afinal de contas, no trabalho nas indústrias e em outros contextos profissionais, aqui e ali você sempre precisa lidar com a produção da escrita, por exemplo, né? Em correios eletrônicos, né, em sistemas, ou até mesmo quando você vai para quando você se candidata a uma vaga de emprego, ou uma vaga de estágio, eventualmente você precisa escrever, ou se apresentar, enfim, tudo isso envolve competências de comunicação, né? Técnicas de apresentação e competências para você escrever textos, né, de maneira mais organizada, enfim. Então, o principal objetivo dessa disciplina de comunicação é isso, assim, tá? Então, se alguém tem alguma dúvida ainda sobre isso, pode perguntar. Eu posso explicar melhor para vocês, tá? Enquanto ninguém... Sim, Isabela, já começamos. Eu não sei se a Isabela está me ouvindo. Deixa eu ver aqui. Diogo, essa disciplina, ela... Qual é o seu curso? Ela tem... Certo, então. Lá você já... Acredito que você já deve ter acessado o AVA, né? O Ambiente Virtual de Aprendizagem. E lá dentro do seu curso, do curso técnico, lá da parte do curso técnico, tem um cartão com cronograma. Eu acredito que a data limite para vocês completarem todas as atividades dessa disciplina é 25 de maio, se não me engano. Mas você confere lá no cronograma para ter certeza. Tá bom? Olá, Wilson. Tá me ouvindo? Está me ouvindo, Wilson? Oi, boa tarde. Boa tarde. Chegou agora? Foi, tô escutando, pode falar. Maravilha. Eu vou só fechar o teu áudio, assim, para não ficar vazando, mas se você quiser falar comigo, você pode escrever aqui do lado na caixinha, ou se você quiser falar
oralmente. Aí você fala comigo que eu libero aqui seu microfone, tá bom? Tá certo, entendi. Então eu vou dar continuidade aqui, tá? Bom, gente, é isso, tá? Assim, algumas pessoas não estão conseguindo ouvir, mas como a maioria está ouvindo, então não deve ser problema aqui do sistema, deve ser problema do microfone. Eu vou só deixar esse recado aqui para a gente começar, tá bom? Bom, vamos lá. Então é isso. O tema escolhido para hoje é, é um tema bem introdutório da disciplina, tá? A gente falar sobre, eu não sei se vocês viram o meu convite lá no WhatsApp, mas o convite que eu elaborei para vocês, ele já vinha com uma pergunta provocativa, assim. E essa pergunta eu trouxe para cá, tá? Eu vou abrir aqui para vocês um quiz na tela de vocês, e vocês vão me responder, e a partir do resultado desse quiz, a gente vai começar uma discussão aqui, tá bom? Vou só abrir aqui, ferramenta. Ok. Quem está vendo aí na tela, vai respondendo, por favor. Fiquem à vontade para responder, sejam sinceros. Não é uma prova, é só uma pergunta para a gente iniciar um debate, tá bom? Vamos lá, alguém mais? Todo mundo já respondeu? Acho que vou fazer isso sozinho. Muita gente entrando e caindo. Ok, acho que é isso, né? Todo mundo já respondeu. Vitória, Diogo, respondeu. Murilo, Maria Fernanda, Alexandre, Lucas, Tiago, Gabriel, Isabela, Tiala, Wilson, Ana Júlia. Todos vocês responderam? Conseguiram visualizar aí a atividade? Vamos lá, gente. Dá um retorno aqui. Tem ninguém assistindo Sessão da Tarde, não, né? Fala coisa aqui. Os outros alunos ficam na sala. TV. Tem Não não. tem como não. Não tem como não, deixa aí. Eu acho que Pessoal, sim. dê vocês aqui no chat. Analisem aqui, por favor. Quem já respondeu. A gente não vai, não. Porque...
Maravilha, Vitória. Quem mais? Tá vendo? Finalizem aqui para mim, por favor. Ok, tá bom. Vamos continuar, tá bom? Seguinte, gente. Meu resultado aqui, ó, deu por volta de 50% das pessoas que marcaram sim e 50% que marcaram não. Metade das pessoas aqui nessa sala, quem respondeu, acredita que é um bom falante, um bom produtor de textos em língua portuguesa. A outra metade acredita que não. Acredita que não é um bom falante, nenhum bom produtor de texto. Tá? E é a partir daqui que eu quero começar a nossa webconferência hoje. Eu vou fazer mais uma pergunta, mas dessa vez eu quero que vocês escrevam para mim aqui no chat. Tá? Eu quero a participação de vocês. Não tenham vergonha, escrevam, fiquem à vontade. Vou perguntar e vou esperar que vocês participem. Seguinte. Para quem acha que é um bom falante e um bom produtor, e também para quem acha que não é, eu queria que vocês tentassem me explicar aqui em poucas palavras o que é, afinal de contas, o que é ser um bom falante e um bom produtor de textos. O que é que eu preciso fazer ou ter em termos de qualidades para ser considerado um bom falante? Para escrever um bom texto, por exemplo, ou para se comunicar bem oralmente, assim, o que é isso? Como é que isso funciona? Eu queria saber de vocês. Assim. Quem quiser falar no microfone, me avisa que eu abro aqui o áudio e aí você fala, fica à vontade. Se quiser escrever, você escreve e aí todo mundo lê. Beleza? Vamos lá? Participem, por favor. Vou aguardar, tá? Vou repetir, Vitória. O que é para você ser um bom produtor de texto? O que é que eu preciso, por exemplo, quando eu escrevo um texto, o que é que ele precisa ter para ser considerado um bom texto? O que é que eu preciso fazer para ser considerado um bom produtor de texto em português e um bom falante? Essa é a pergunta. O que é falar bem? O que é escrever bem? Resumindo, essa é a pergunta. Vamos lá? Alguém quer abrir o áudio para falar? Deixa eu depois botar na cidade, pode, né? E aí, gente? Estou aguardando, hein? Estamos em webconferência, preciso da participação de vocês. E aí, Vitória? Tudo bem. Vitória, Diogo, Murilo, Cariwin, Morales, Marlon, Priscila, Wilson, Gabriel, Thiago, Beatriz, Maria, Ana Júlia, Alisson. Preciso
Olha aí, Gabriel já tem uma resposta. Deixa eu ler aqui para vocês. O que é que Gabriel acha que é falar e escrever bem? Eu quero falar e escrever bem, tá perguntando. Para Gabriel, é ter um vocabulário ampliado e conhecer o significado das palavras. Penso assim. Joia, Gabriel. Ok. Para Gabriel, falar e escrever bem é ter um vocabulário ampliado e conhecer o significado das palavras. Quem mais? Alguém quer contribuir? Vitória? Para Priscila, deixa eu ver aqui. Ter propriedade da língua, conhecer suas regras ortográficas. Ok. Para Ana Júlia, ter conhecimento das palavras, saber colocar o que dizer em um texto, ou seja, o que for. Massa. Ok. Estamos indo bem. Vocês todos estão fazendo comentários muito pertinentes que vão ajudar muito a gente aqui a encontrar uma resposta definitiva para o que seja falar e escrever bem. Para o Tiago, é usar a forma padrão da língua portuguesa de forma coerente Falar e escrever para bem. maior entendimento do receptor. Boa também, Tiago. Para a gente falar sobre o que é falar bem ou falar, escrever bem, é fundamental falar também sobre esse conceito aí que você colocou, que é Você padrão da língua portuguesa. A gente vai entender o que é, afinal de contas, esse tal de padrão da língua portuguesa. Vitória diz que é preciso muita leitura para falar e escrever bem. Bacana. Para falar e escrever bem é importante saber ouvir e ler. É o que eu penso. Com certeza. Eu diria que ouvir é talvez uma das características básicas aí para você desenvolver. Ouvir bem, né? Para você desenvolver suas competências de comunicação. Beleza, gente. Muito bom. Tá bom. Vocês todos, como eu disse, mencionaram conceitos muito importantes assim, para gente entender. Tá? Só um minuto, por favor. só fica de falar. Quem perdeu o início, falar e escrever bem é quando você fala ou escreve, as pessoas entendem perfeitamente o que você quer transmitir. Boa, Alexandre. Muito bom. Olha, para quem perdeu o início da audioconferência, eu queria reafirmar aqui, devido a toda essa questão do coronavírus, né, os trabalhos todos sendo feitos no formato home office, eu estou na minha casa e eu tenho um filho pequeno, então eventualmente vocês podem escutar aqui e ali algum ruído, algum barulho. E aí eu já peço desculpas de antemão, tá bom? Eu não vou conseguir evitar que escape aqui alguns barulhinhos e tal. Eu peço compreensão a vocês, tá bom? Ok, vamos lá. Gostei muito das respostas de vocês, gente. Esse assunto para mim é muito importante, porque, de um modo geral, eu não sei como é que vocês todos se sentem em relação ao estudo da língua portuguesa. Mas na minha experiência como professor da área de comunicação, já faz um tempo, eu percebo que existe, de modo geral, um tipo de baixa autoestima assim, da maioria das pessoas em relação ao seu desempenho dentro da sua própria língua. A maioria das pessoas acredita que não é um bom falante, nem um bom produtor de textos da língua portuguesa. E a razão dessa baixa autoestima é por vários motivos explicam esse mal-estar. Um desses motivos, né, que, que são a fonte desse mal-estar, dessa baixa autoestima, ela, não sei se é acho que acredito que não seja o caso de vocês, porque o resultado aqui da pesquisa que eu fiz inicial, ela foi bem equilibrada, assim, uma boa parte, na verdade, se considera um bom falante, eu acho isso ótimo, acho maravilhoso. Mas em geral, quando eu faço essa pergunta, a tendência é que a grande maioria, acredite que não é um bom falante. E como eu estava dizendo, uma das fontes desse problema é uma confusão básica que a gente faz em relação aos conceitos do que é língua e do que é gramática.
do que é língua e do que é português formal ou português padrão, tá bom? E aí, para a gente começar a entender, de uma vez por todas, quais são essas diferenças, e para a gente começar a olhar de uma maneira diferente para a nossa própria língua e para a nossa própria prática, enquanto falantes, enquanto produtores de texto, né? Sobretudo em tempos como esse, em que a gente escreve o tempo todo, a gente melhorar um pouco o olhar sobre tudo isso, eu vou iniciar esse debate com um vídeo. Eu trouxe um vídeo para vocês de um senhor, um velhinho muito simpático, que é um linguista muito respeitado dentro dessa área. É um cara que tem muito trabalho assim, importante, há anos que ele faz pesquisas, e ele tem uma opinião muito bacana sobre isso, sobre essas diferenças entre língua e escrita, as diferenças entre a escrita e a fala, e sobre a confusão que a gente faz com os conceitos de cada um, a confusão que a gente faz em relação ao que a gente acha que é falar bem ou escrever bem, e tudo isso que atrapalha até mesmo a nossa vontade de estudar esse assunto e a vontade de se desenvolver nesse assunto. Então eu vou colocar esse vídeo para a gente assistir, e depois desse vídeo a gente continua a nossa conversa. Beleza? Deixa eu puxar ele aqui, lista de reprodução. Esse vídeo, ele está disponível lá no Ava. Esse vídeo está disponível lá no Ava. Eu não sei se vocês já assistiram. Quem já assistiu, massa, vai poder contribuir aqui no debate. Não dá para assistir aula por um celular. E Jevasson, seja bem-vindo. Se você falar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, pode falar, tá bom? Você pode escrever também aqui nessa caixinha de diálogo aqui, no canto inferior direito, tá bom? Então, olha só, onde eu estava? Tá, quem já assistiu esse vídeo, massa, porque aí vai poder contribuir e vai poder rever o vídeo, que é bem legal, é sempre bom rever, e a gente vai poder conversar sobre o assunto. Quem não viu, bom também, quem vai ver pela primeira vez, e a gente vai começar a falar sério sobre esse assunto, tá bom? É isso aí. Vou dar o play, quem não estiver escutando. Bom, quem não está escutando, não está escutando, né? Mas quem não estiver escutando o vídeo, por exemplo, me avisa que eu posso tentar recomeçar e ver se é algum problema aqui. Se não, aí vocês precisam rever como é que está o sistema de áudio aí de vocês, tá bom? Aí só oferece a gente para contar muito. Então, vamos lá. Vou dar o play, gente. A língua falada é hesitante, interrompida, redundante, não planejada, fragmentada, incompleta, com frases curtas e simples. Vamos falando e criando ao mesmo tempo. Outra característica são marcas de discurso ao fim de frases, como tá. Mas você já notou quantos sentidos pode ter essa simples expressão? Uma expressão nominal, tá legal, tá bom, tá ruim. Então uma expressão verbal, tá falando, tá falado, tá chegando aí. Aí é um verbo auxiliar. E aquele tá da conversação, né? Tá. Então tá, é um marcador de assentimento. Você agora entrou em acordo com uma pessoa e usa esse tá. Mas tá não é aceito como correto, ou é? Vamos dizer o seguinte, e se não aceitar? O que acontece? Não é uma questão de aceitar ou não aceitar, né? É uma questão de entender por que de repente esse verbo estar mudou as suas formas de construção e encolheu. É muito mais interessante ir atrás e tentar descobrir do que dizer, não, isso aí tá errado, isso aí é besteira, imagina, o que é isso? Tá falando muito mal você, com esse seu tá aí, tá? Tá bom? Quando a gente fala em língua, logo a gente pensa em gramática, né?
Entretanto, quando você começa a estudar bem uma língua, o que você vê é que a gramática corresponde a um setor da língua. A gramática estuda isso. Como é que eu pego as palavras e as combino com outras palavras, obtendo estruturas replicáveis, que recorrem. Você nota, mas escuta, língua não é só a estrutura, também são as palavras que se estruturam. Então eu tenho todo um setor de palavras, o léxico. Essas palavras e essas expressões da gramática têm sentidos. Ah, bom, isso aí é um outro domínio, então, que é o estudo dos sentidos, que é a semântica. E, finalmente, nós temos a propriedade de estruturar as nossas sentenças criando texto ou discurso. E esses elementos todos nós dominamos quando aprendemos a falar como crianças. Todo mundo conversa. Esse é o uso básico da língua. Era mesmo de se esperar, portanto, que algumas propriedades da língua falada tivessem um poder articulador mais forte. É o que eu tenho defendido nessa abordagem multissistêmica da língua, de que tudo vem da conversação. Quando veio o gravador portátil, nós nos dispusemos a transcrever para o papel tudo o que a pessoa tinha falado do jeito que falou. Por exemplo, as repetições. A pessoa fala, não, porque aí o menino foi, e como foi mesmo? Ah, aí ele chegou e disse essas coisas da língua falada, que são muitas interrupções, muita hesitação, muita repetição. E tudo isso era regular. Na hora que você descrevia, não era ocasional. Aquilo que se falava, a língua falada, é uma bagunça. Não, não é. Basta você descrever com cuidado. Não tem nada de bagunça. Aliás, se as línguas fossem bagunçadas, elas não seriam línguas, porque não teria intercompreensão, não é? Houve uma entrevista em Porto Alegre que perguntaram lá pro gaúcho, bom, vocês aqui só comem churrasco, né? Vocês não comem peixe. Aí o gaúcho falou assim, peixe? Peixe aqui no Rio Grande do Sul, a gente come peixe só na Semana Santa. Bom, a sintaxe da oralidade não é uma sintaxe que corre regularmente como na língua escrita. Ele vem como um termo solto, depois ele é repetido com algum complemento informativo, depois ele aparece como objeto direto, a gente come peixe. Então o que a gente viu é que o manejo da sintaxe por parte do falante é muito interessante. A língua escrita já é uma fixação disso tudo. Eu costumo dizer, a língua escrita, como um documento linguístico, mente pra caramba, porque ele já dá a coisa passada limpo, por assim dizer. E você fica sem saber como se montou na cabeça do indivíduo aquilo. Mas como na oralidade você põe tudo no ar, completo ou incompleto, então você revela os mecanismos da língua. E ao mesmo tempo ela aponta mais para o futuro, enquanto que a língua escrita aponta para a documentação de que foi no passado. É uma língua cujas propriedades estão sempre sendo postas em questão pela comunidade que fala. Não são poucos os exemplos dessa transformação. Nas ruas e nas redes sociais, regionalismos, expressões e novas formas de construção da língua são assimiladas ao nosso vocabulário diariamente. E isso cria novas regras. O que está acontecendo no português do Brasil é que é o artigo que está ficando como o marcador do gênero e do número. No padrão culto, coloca-se S para marcar o plural no artigo, no substantivo e no complemento, as meninas altas. Já na língua falada, encontra-se exemplos em que se apagou o S do complemento, as meninas alta. Hoje, é possível observar casos em que o próprio substantivo perdeu seu marcador, as menina alta. Nesse caso, o que marca o plural e o gênero é o artigo. Pode ser uma forma de economizar algo que é redundante na língua. É possível observar também o inverso, variação em palavras que eram invariáveis, como o caso recente observado em redes sociais do pronome que em que as pessoas. Certamente há alguma relação entre essa marcação de concordância só no artigo e só no sujeito, porque há uma harmonia na estrutura da língua. Algo que acontece num domínio acontecerá no outro. A gente faz um esforço para abranger todas as classes e todas as regiões, mas aí se nota uma diferença. O tu, em muitos lugares, foi trocado por você. O nós está sendo trocado por a gente. Vós, da fala do dia a dia, não existe mais.
E depois o eles, que pode ficar também eis, está também encurtando essa palavra aí. De sorte que eu tenho essa mudança no quadro dos pronomes e eu vou ter uma mudança no quadro da morfologia do verbo. Em vez de ser assim, falo, falas, fala, falamos, falais, falo, 6 formas diferentes. Porque eu tenho no português do Brasil, é tudo fala, fala, fala. E quanto às gírias? É extremamente rica a gíria. Às vezes na gíria sobrevive um traço antigo da sua língua. E é um objeto de estudos e a língua também, não é? O que acha da expressão deu ruim? Deu ruim, é. Uma coisa que não deu certo. Querem dizer uma coisa só, que seria arruinou, não é? Esses verbos suporte são muito substituíveis uns pelos outros. Você pode trocar o ficou e ficou ruim pelo dar, porque o dar aparece em outras construções desse tipo. São 2 palavras que querem dizer uma coisa só. Cadê o fulano? Deu no pé. A gente não fala? Foi embora. Ué, então eu pego aquele deu, que aparece como verbo suporte naquela expressão, e passo para essa aqui. Deu ruim. Quando a pessoa disse isso pela primeira vez, quem disse isso fez um raciocínio muito interessante. Uma coisa rica. Nem que ele não saiba explicar. Mas aconteceu isso na cabeça dele, na mente, para ele poder usar essa expressão deu ruim. Tudo isso tem explicações que revelam características da nossa língua. Nada disso é besteira. O linguista não está preocupado se o indivíduo está falando a língua de Estado ou escrevendo aquela língua. Não, ele está se expressando. Então, qualquer fato que o gramático pode considerar errado, para o linguista é uma pergunta interessante. Ué, mas por que aconteceu isso aqui? Se a pessoa usa uma expressão que é da família dela, a escola fala, está errado. Você é burro, teu pai é burro, a família toda burra. Vocês estão falando tudo errado, tem que ser assim. Esse comportamento cria uma barreira entre a criança e a escola. Então, eu não quero isso. O que é? Eles me condenam lá, e condenam aonde? Na sua língua, que é a coisa mais preciosa que você tem. O que a escola deve fazer é agregar uma outra língua, que é a língua da escola, a língua escrita e a língua da escola. Agregar isso, mas sem descartar completamente a língua familiar. Tem que respeitar a variabilidade, porque isso é inerente à língua. Então você fica um bilíngue. Bilíngue na sua própria língua. Ok, gente. Conseguimos acompanhar? Todo mundo viu? Espero que sim. Maravilha, Vitória. Pronto, tá bom. Espero que tenham conseguido acompanhar e que tenham compreendido. Tá? Esse vídeo, eu gosto muito dele. Ele ajuda, para mim, no meu ponto de vista, ele ajuda muito assim, a gente fazer uma diferença definitiva entre língua e gramática, entre conversação e escrita. Lembrem-se, gente. E ele, em vários momentos do vídeo, ele fala sobre o que ele chama de a língua da escola, ou a língua estatal, ou escrita propriamente dita. E quando ele fala isso, ele está se referindo ao português formal. A língua, gente, a gente precisa de uma vez por todas entender a diferença entre língua e gramática. Ele diz no começo do vídeo, gramática, ela é um setor da língua. Essa gramática que a gente estuda nas escolas, essas regras que enchem a cabeça da gente, que perturbam tanta gente, ela é um setor da sua língua. A língua da gente, a língua portuguesa, ela é muito mais ampla e muito mais rica e interessante do que pode sugerir a gramática. A gramática, como eu disse, e como o próprio professor disse, ela é só um setor. Quando a gente nasce e começa a aprender a falar, a se comunicar, quando a gente começa a aprender o português, a gente não começa lendo a gramática. A gente não começa aprendendo as regras da gramática. A gente começa aprendendo com a conversação. E é por isso que, para o professor Ataliba, a conversação ela é a principal fonte, a principal base da língua. Ela é a coisa mais importante da língua, é a conversação. Porque é na conversação que ela acontece. É na conversação que as principais modificações acontecem.
Ela é a fonte da língua, da conversação. Só quando a gente vai adquirir idade escolar é que a gente entra para a escola e começa a aprender a escrever e a ler e a se apropriar daquelas regrinhas de gramática. Mas qual é a função da gramática? Se ela não é a língua, ela é só um setor, por que ela existe? Qual é a função dela? Tá? A gramática, gente, ela definitivamente não existe para fazer a gente se sentir mal. Ela não existe para a gente comparar a gramática com a nossa fala, para comparar a gramática com a forma como a gente se comunica no dia a dia, no cotidiano, e a gente achar que a gente fala mal, que a gente escreve mal. A gramática ela existe, gente, ela tem uma função muito, como é que eu posso dizer? A principal função da gramática é padronizar a comunicação em uma sociedade. Imagine um país como o Brasil, que é continental, marcado por uma série de diferenças culturais e regionais em todo o país. Lembrem-se, se vocês já conversaram com pessoas de outros estados e outras regiões do país, lembrem-se de como na conversação existem tantas diferenças. No sotaque, no vocabulário, na forma de construir as ideias, às vezes expressões e palavras que a gente não faz nenhuma ideia, mas que para eles fazem todo sentido. Então imagine um país assim como o Brasil, em que existem tantas regiões com formas e maneiras de se falar, de se conversar tão diferentes. Agora imagine como é que você ia conseguir estabelecer uma comunicação oficial, uma comunicação em jornais, a comunicação através do sistema de televisão, como é que a gente ia escrever livros, documentos, elaborar leis e, enfim, como é que a gente ia conseguir fundar um país se não houvesse a gramática, se não houvesse o português formal. Porque é através do português formal, português erudito, que a gente consegue estabelecer uma comunicação padrão em um país marcado por tantas diferenças culturais. Então, assim, dá para dizer, grosso modo, que a principal função da gramática e do português formal é basicamente a mesma que a da bandeira nacional ou que a do mapa do Brasil, sabe? Ela delimita um território cultural, um território de comunicação. A gramática e o português formal, ela é uma ferramenta que torna possível a comunicação dentro de um país com tantas diferenças culturais. Quem não conhece ou não teve acesso ainda ao conhecimento formal, ao estudo formal da língua portuguesa, quem ainda não se as pessoas que não tiveram a oportunidade, por exemplo, de frequentar a escola e aprender a escrever, não significa que falam mal. Não significa que não sabem falar português. Elas apenas ainda não tiveram acesso a um setor da língua portuguesa. Da mesma forma que uma pessoa que nunca saiu, sei lá, do Amazonas e nunca frequentou a escola, não tem condições, não teve acesso ainda a um setor da língua, que é a gramática e que é a língua da escola, a língua estatal, da mesma forma que ela não teve acesso a isso, a esse setor, ela também não teve acesso a todas as outras formas e maneiras de se comunicar que existem no Brasil, através da conversação. Então, na mesma medida em que não saber gramática não torna esse cidadão do Amazonas uma pessoa que não sabe falar português, da mesma forma que isso não torna ela uma pessoa incompetente dentro da língua, ela também não se torna incompetente dentro da sua língua porque ela não sabe falar como os nordestinos, ou não conhece um vocabulário, sei lá, de São Paulo ou de pessoas de certas regiões. Vocês estão entendendo isso, gente? A gente precisa de uma vez por todas entender que não dominar a gramática não significa que você não fala bem português. O que acontece é que se você não se apropria, né, dos conhecimentos do português formal, isso vai limitar você. Tá? Já que nós fazemos parte de um sistema econômico, um sistema de trabalho, um sistema cultural que exige que você saiba ler, que você seja capaz de produzir textos, que você precisa estudar, você precisa se formar, você precisa... Enfim, o mundo está organizado dessa forma. Então, aprender a ler e escrever é, na verdade, uma forma de você ampliar os seus horizontes de possibilidades, seus horizontes de leitura, seus horizontes de comunicação. É uma forma de você brigar pelo que você quer.
de você ir em busca dos seus sonhos, de você aprender coisas novas, de você adquirir competências novas. É através da língua escrita e da leitura que a gente se forma como técnico em um curso, que a gente termina uma faculdade, que a gente, enfim. A função, então, disso não é para fazer a gente se sentir mal, não é um desafio assim, nossa, eu não falo, ninguém fala de acordo com a gramática na conversação. Né? O coloquialismo, como Marlon botou aí, né? A língua coloquial, ela não é errada. Ela é apenas, aliás, ela é, na verdade, a fonte mais importante da língua portuguesa. Como diz o professor, a conversação é aquilo que é de mais importante. Algumas pessoas acham que a conversação ela é bagunçada, porque acreditam que a forma correta de saber falar é falar de acordo com a gramática. Que a forma correta de falar é falar de maneira objetiva, clara, com um vocabulário extenso e assim por diante. Não, na verdade não é assim. Isso, na verdade, é relativo. O que eu quero que vocês entendam, gente, é o seguinte. Falar bem, escrever bem, você fala bem, escreve bem, preste atenção nisso, tá? Você fala bem e escreve bem na medida em que você realiza aquilo que você se propõe. Vou dar um exemplo. Eu garanto que nenhum aqui de vocês tem muita dificuldade de bater um papo com os amigos, ou de se comunicar com o namorado ou com a namorada, ou de, enfim, fazer aquilo que vocês vêm fazendo desde que vocês nasceram. Conversar, trocar ideia, trocar informação, falar, expor os pensamentos e assim por diante. Em situações relaxadas, em situações comuns, corriqueiras. Ninguém tem dificuldade com isso. Tá? Mas, na medida em que você, por exemplo, precisa fazer uma seleção para emprego ou participar de uma entrevista, né, de estágio, e você não consegue sair do seu modo coloquial, porque você não tem ferramentas para isso, se você se propõe a escrever uma carta ou um relatório na sua profissão e você não consegue expor isso de maneira padronizada, de acordo com a norma padrão, aí sim você não vai estar realizando aquilo que se propõe. Compreende isso, gente? A gente fala e escreve bem na medida que a gente realiza aquilo que se propõe, na medida em que a gente alcança os nossos objetivos. Tá certo isso? Vou dar outro exemplo. Eu tenho um jeito próprio de se comunicar, de me comunicar com o meu filho, por exemplo. Entende? A minha conversa com meu filho é marcada por uma série de afetos e de um jeito próprio que nós dois construímos juntos de comunicação. Existem expressões que vocês nem entenderiam, mas que a gente se entende porque faz parte do nosso contexto, faz parte da nossa dinâmica bem íntima mesmo. Né? A língua ela tem várias dimensões que vão desde aquilo que há de mais íntimo e que só duas pessoas vão compreender, até aquela dimensão em que um país inteiro pode compreender. Essa dimensão é a dimensão padrão, é a dimensão formal. Entende? Então, assim, se de repente eu me viro para o meu filho e começo a falar com ele com um vocabulário sofisticado, usando expressões próprias da minha área de trabalho, você começa a falar com ele como eu falo com vocês, assim, preocupado em escolher as palavras e assim por diante, ele vai achar isso estranhíssimo. Na verdade, ele não vai me entender, porque essa não é a forma de a gente se comunicar. Então, olha só que interessante. Se eu começo a falar com meu filho usando um vocabulário rico, né, usando uma sintaxe aqui na minha fala que se aproxima ali da formalidade e assim por diante, isso não vai ser, isso não vai ser a característica de uma comunicação bem realizada. Eu não vou estar falando bem. Porque no contexto com meu filho, falar bem é falar de maneira mais suave, mais afetiva, é falar usando poucas palavras, as palavras que ele entende. Compreende isso, gente? Tá claro o conceito agora do que é falar bem ou falar mal? Ter um vocabulário sofisticado é muito importante. Alguém aqui, não me lembro quem foi, disse que é importante ter um vocabulário bom e leitura, uma boa leitura. Sim, é muito importante. Mas é muito importante para quê?
para a gente, para nós que somos adultos e que estamos nos desenvolvendo do ponto de vista profissional, que queremos ler mais livros e queremos nos desenvolver em termos de competências profissionais, em termos de competência de leitura. Então, assim, adquirir um vocabulário bacana é aquilo que vai ajudar vocês a abrir as portas dos sonhos de vocês, para realizar os sonhos de vocês. Porque quanto mais competências, ou seja, quanto mais a gente alarga o nosso horizonte de comunicação, ou seja, quanto mais palavras a gente aprende, quanto mais línguas a gente aprende, quanto mais livros a gente estuda e assim por diante, a gente amplia o nosso horizonte de leitura, de compreensão desse mundo, né, marcado por tantas informações. Assim. Então isso vai alargando seu horizonte para que você vá abrindo aí o espaço e realizando aquilo que você deseja, os suas conquistas, do ponto de vista profissional, afetivo e assim por diante. Mas, então, ter um vocabulário e dominar cada vez melhor a parte formal, o setor formal da língua, é o que vai te abrir portas, mas não é a garantia de que você vai falar bem, entende? Essa não é a garantia para se falar e escrever bem. Falar e escrever bem é uma questão situacional, ok? Se você vai para uma entrevista de emprego e fala de maneira extremamente relaxada, muito coloquial, ou seja, provavelmente você vai estar ali, a depender da entrevista de emprego, cometendo um desvio. Você vai estar realizando ali aquele que se propõe com aquilo que se espera de você. Então, a função da gramática é essa. É criar um padrão que torne possível a comunicação de toda uma sociedade, tá? E que torne possível a transmissão de conhecimento e a transmissão de cultura para as civilizações, para as sociedades e assim por diante. Ok? É por isso que quando o mundo se globalizou, por exemplo, o inglês se tornou uma língua tão importante. Afinal de contas, é uma língua que torna possível a comunicação no mundo inteiro. Por causa da história, o inglês acabou se tornando padrão. Poderia ter sido outra língua. Mas o que a gente aprende no inglês é o seu formato padrão, básico. Mas se você viaja para os Estados Unidos, você vai perceber diferenças gritantes, marcantes, entre cada região ali dos Estados Unidos. Porque a conversação, ela é, na verdade, um rio que corre o tempo todo, está o tempo todo mudando, sabe? Marcado por uma série de mudanças mesmo, que vêm de todos os lados, na internet, no WhatsApp. Percebam, a gente está o tempo todo aprendendo e criando expressões novas, gírias, formas novas de se comunicar. Na escrita, não. Como a escrita é mais voltada para o padrão, ela tende a mudar de maneira muito lenta. Muito lenta. Mas quando a escrita e o aspecto formal da língua muda, ela muda em relação à fala. Vou dar um exemplo disso, tá, gente? Quem aqui, vamos supor que hoje você precisa escrever uma redação para o vestibular ou escrever um relatório profissional. Você está lá escrevendo esse documento, e na hora de escrever você escorrega e escreve VC, daquele jeitinho como a gente escreve no WhatsApp, abreviado. Quem escreve VC aqui? Todo mundo, acredito, né? Eu escrevo muito. No WhatsApp eu escrevo o tempo todo. Né? O WhatsApp é uma modalidade de comunicação que exige agilidade, a gente não perde tempo colocando acento, nem ponto, nem nada. Tá errado? Não, não está. Porque é assim que a língua portuguesa acontece dentro do WhatsApp. Mas se eu estou escrevendo uma mensagem do WhatsApp para um contexto mais profissional, dentro de um grupo de trabalho, aí a coisa já muda um pouco. Você já se preocupa em escrever de maneira mais organizada e tal. Percebam, a situação é que determina a forma como você vai escrever e os objetivos que você quer alcançar com isso. Tá? E aí, por isso que estudar é justamente, estudar a língua é o que vai te permitir ampliar as suas possibilidades, para que você possa se comunicar das múltiplas formas diferentes quando for necessário. Vou dar um exemplo de como é que a fala influencia na escrita e no português formal, tá bom? Como eu estava dizendo, acredito que a maioria aqui usa o VC, né, abreviado, a abreviação de você. Deixa eu colocar aqui. A gente já está perto de terminar, tá, gente? Eu vou terminar com esse exemplo.
Acredito que todo mundo usa VC, correto? Bom, o VC, ele ainda não está dicionarizado. Ele não é considerado uma maneira padrão de se escrever. Se você escrever um relatório com VC, você provavelmente vai estar cometendo um erro, vai estar cometendo um desvio. Tá? Se você escreve VC, isso, Ana Júlia, internetês, mas o internetês não pode ser visto de maneira pejorativa. Tá? O internetês, na verdade, uma categoria de conversação. Ok? É isso que a gente precisa entender. A conversação não é bagunçada. A conversação, na verdade, ela tem as suas próprias regras. Ela tem a sua própria gramática. E a gente domina muito bem essa gramática. A gramática da conversação. Está mudando o tempo todo. Ok? Então, internetês, sim. Internetês é isso, é VC. Agora, se você está escrevendo um documento formal, profissional, e escreve VC, você está cometendo um desvio. Tá? Mas, gente, eu não garanto que o VC, olha só, eu não garanto que o VC, no futuro, ainda será considerado um desvio da norma culta. Eu não acho impossível que num futuro, eu não sei quando, a gente encontre o VC no dicionário e na ortografia oficial da língua portuguesa. Sabe por quê? Porque vocês já saibam. Mas o você, que hoje é formal e dicionalizado, já foi considerado errado. Vocês sabiam disso? Pois é. Sabe por que que o VC, sabe por que que você já foi considerado não formal e, portanto, não adequado a situações formais de comunicação? Porque o você também é uma abreviação. Vocês sabiam disso? O você é tipo de abreviação da expressão, sabe? Vossa, você. Olha aí. Tcharam! No passado, vossa mercê era a expressão formal. E você era o nosso atual VC. Interessante, né? Pois é. Vossa mercê. Isso aqui, gente, essa expressão aqui, o vossa, é um pronome de tratamento, né? Vossa mercê. Aqui, olha só, antigamente as coisas eram tão. As relações, né, entre as pessoas era marcada de maneira muito forte por aquelas estruturas de hierarquia, né? Imagina na época da escravidão, por exemplo, senhores de engenho. Então, assim, aquela relação patriarcal, né, em que manda quem pode, obedece quem tem juízo, e as diferenças, né, os limites ali das classes sociais e tal, era uma coisa assim, as relações se davam dessa forma, né? Senhores de engenho e seus escravos, enfim. Estou dando um exemplo só de um contexto em que havia o uso dessa expressão. Então, assim, essa relação de poder em relação aos outros era tão forte que, por exemplo, eu não poderia me referir a um senhor de engenho ou alguém da política importante, que fosse alguém que merecesse, ainda que de maneira duvidosa, o título de pessoa importante. Eu não poderia me referir a ela de maneira direta. Eu não poderia chegar para ele e falar tu. Assim, essa pessoa, essa figura, ela é tão importante que eu não sou digno de me dirigir diretamente a ela como pessoa. A maneira mais educada e respeitosa na época de me dirigir a pessoas importantes era não falar diretamente com ela, mas me referir a algum aspecto dela, alguma qualidade dela. Então eu não dizia tu, eu dizia vossa mercê. Vossa é um pronome de como se fosse sua. Então eu não posso dizer vossa, eu não posso dizer tu, eu tenho que dizer vossa mercê.
Isso ainda acontece hoje, sabe onde? No ambiente jurídico e também no Planalto, lá na relação entre os deputados e senadores, e, enfim, lá no Congresso. Já viram reunião de congressistas? É assim, Vossa Excelência, né? Excelência. Quando as pessoas se falam, as pessoas se referem aqui no Brasil acho que ao Papa, Vossa Magnificência, Vossa, enfim, são expressões arcaicas que criam esse distanciamento entre interlocutores, né? Entre aquele que fala e aquele que ouve. Aquele que ouve é uma pessoa tão importante que eu não me dirijo diretamente a ela, mas eu me dirijo a uma qualidade dela. Vocês estão entendendo isso? Então, mercê é uma palavra antiga que significa mais ou menos isso, uma qualidade, é aquilo que há de bom, né? Vossa mercê, vossa... E aí, assim, essa expressão é que era usada antigamente na relação entre as pessoas, na relação hierárquica entre as pessoas. Só que, bom, isso é uma formalidade, né? E tudo que é formal tende a um dia ceder à conversação, às mudanças que se dão no nível da conversação. Então as pessoas de tanto falarem vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, né? A conversação ali começou a adaptar a expressão de acordo com suas necessidades e o vossa mercê virou você. Percebam que sumiu isso aqui, ó, de dentro. O sa e o mer sumiram, ficou só o você. Estão me acompanhando? Estão me ouvindo, gente? Maravilha. Pronto. Então, olha só que interessante. Você que hoje é formal, um dia já foi um tratamento até mesmo inadequado para você falar com pessoas muito importantes. E hoje está aí. Então, o que nós temos hoje? O você como formal e o VC como um exemplo de informalidade. Tá bom? Pode ser que o VC nunca venha a ser considerado uma expressão formal, mas pode ser que sim. Se ele não for, outras mudanças serão. Outras coisas serão incorporadas à língua formal. Essa mudança é lenta. Nós passamos recentemente por aquela mudança na ortografia do português, né? Muita coisa sumiu, desapareceu. E olha só, uma das razões que deram para o novo acordo ortográfico era para que pudesse facilitar a comunicação do ponto de vista comercial entre os países de língua portuguesa. Então veja só, uma necessidade comercial acabou determinando a forma como a gente escreve certas palavras hoje. Ok? Então isso reafirma o que eu disse no começo. A língua formal, padrão, ela cumpre esse objetivo. Padronização. Criar condições para que uma civilização, uma sociedade inteira possa compartilhar informações. Okay? Para que você possa criar uma maneira padronizada de comunicação e para que a cultura possa se desenvolver de maneira massiva, para que todos possam compartilhar dessa cultura. É por isso, a partir do português formal e da escrita, que revistas, livros, escolas, política, tudo isso se tornou possível. Ok? Então, a partir de hoje, vocês, meus queridos alunos, nunca mais vão dizer que não falam nem escrevem bem. Na verdade, vocês têm até hoje cumprido muito bem aquilo que vocês se propõem. Chegou a hora agora de vocês avaliarem o que é que vocês precisam melhorar para ampliar os horizontes de vocês do ponto de vista profissional, do ponto de vista daquilo que vocês precisam para brigar pelo que vocês querem, para vocês realizarem aquilo que vocês sonham. Tá? É isso, ok? Eu vou abrir espaço agora no final para que vocês façam comentários, façam perguntas e a gente encerra. Antes de vocês falarem, só para fechar, vocês têm, a maioria dos cursos, um dos assuntos que são abordados na maioria das disciplinas de comunicação dos cursos de vocês é a escrita e leitura de relatórios. Tá? Então, o relatório é um bom exemplo de
de comunicação formal e que é importante para a vida profissional de vocês. E que por isso que é importante a gente aprender a escrever de maneira mais formal. Porque o relatório é um documento, é uma ferramenta de comunicação escrita que é profissional e que precisa ser formal, e que precisa ser simples, ser objetivo, que precisa não ter marcas de oralidade e marcas de outras características da língua, porque ele é extremamente técnico e objetivo. Ele não pode ser pessoal, ele não pode ser afetivo, ele não pode ser carregado de significados, como é a nossa conversação e como é todas as outras dimensões da nossa língua, tão rica e tão bonita e tão cheia de... O relatório, ele precisa ser... Ele é frio, né? Ele é objetivo, ele é extremamente formal. E já que eu estou falando de relatório, já que vocês têm visto muito isso na disciplina, uma coisa que vocês precisam entender que é muito importante sobre relatórios é o seguinte, gente. O principal objetivo de um relatório, sobretudo um relatório profissional, existem vários tipos de relatório. Existe, por exemplo, o relatório acadêmico. Mas o principal objetivo de um relatório profissional é fornecer informações precisas para que a gestão de um projeto, a gestão de um trabalho, possa tomar decisões estratégicas. Vamos supor que você trabalha em uma oficina, pessoal de manutenção, por exemplo, trabalha em uma oficina e precisa de uma montadora, por exemplo. E aí, sei lá, começam a surgir uma série de problemas de recall dos carros, algumas coisas não estão dando muito certo no processo de fabricação. Bom, como é que você descobre onde é que está o erro? A partir de relatórios. Relatórios é uma das ferramentas que existem para que os gestores possam ler e entender o que está acontecendo e tomar decisões corretivas. Compreendem? Então, assim, a principal função de um relatório é esse, é oferecer dados, informações que vão ajudar vocês ou a gestão a tomarem decisões. Um relatório técnico, por exemplo, ou um relatório de melhorias, o que é que faz? É um documento que você preenche, em que você relata, em que você descreve uma determinada situação ou uma determinada atividade. O pessoal que, em química, por exemplo, é uma atividade que pede um relatório a partir da experiência de um personagem dentro de um laboratório químico. Então, qual é a função desse relatório? A função desse relatório é descrever as atividades desse funcionário no laboratório. Bom, quando você oferece essas informações através de um relatório, olha só, esse funcionário faz isso nesse relatório, com essas ferramentas e por diante. Quem conhece sobre laboratório, ou quem está precisando fazer investigação, para quem está fazendo investigação e está tentando descobrir a origem de algum problema, essas informações podem ser bem importantes. É ali naquelas informações que a pessoa que está fazendo a auditoria, ela vai encontrar, talvez, as respostas para as suas perguntas. Como é um documento que é escrito e ele vai ser lido por várias pessoas diferentes, ele precisa ser padronizado, ele precisa ser escrito, ele precisa ser registrado em um setor da língua portuguesa que todo mundo compartilhe. Que setor é esse? A gramática normativa. É a língua escrita formal. Porque também existe a língua escrita não formal. Existe o coloquialismo na língua escrita. O WhatsApp é um exemplo disso. Ok? Então, o relatório é um exemplo, para mim, radical e muito bom da importância da língua formal, da importância de a gente começar a se preocupar em desenvolver competências de objetividade, clareza na nossa escrita. Porque ao sair desse curso que vocês estão fazendo, vocês vão ser profissionais com capacidade comunicativa melhor. Ok? Então é por isso que vocês estão estudando essa disciplina, é por isso que vocês estão estudando sobre relatórios e outros conteúdos que estão lá disponíveis. Ok? O formato, o padrão de relatório varia a depender dos seus objetivos secundários e a partir também da empresa onde você trabalha. Né? Existem empresas que cada um tem ali o seu modelo. No AVA, a gente está trabalhando com alguns modelos básicos, okay, de relatório. Mas o mais importante é isso, compreender qual é a função básica de um relatório
por que que é importante que ele seja formal. E é isso. Tá bom, gente? Vamos encerrar. Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, pessoal, podemos encerrar? Obrigado, Vitória. Estou feliz que vocês tenham vindo hoje. Lamento que alguns não conseguiram ficar o tempo todo. Eu entendo, a internet nem sempre ajuda. Mas aos que chegaram depois, eu gostaria de dizer que esta web está sendo gravada e vai ser disponibilizada lá no ambiente virtual para vocês. Então vocês podem rever quando vocês quiserem, tá bom? É isso aí. Então, um abraço forte aqui do seu tutor. Saibam que eu continuo disponível para vocês hoje até às 22 horas. Eu vou fazer um intervalo daqui a pouco. Eu volto por volta de 6 horas, 6 e meia. Sim, Vitória, nós teremos webconferências semanais. Próxima terça-feira haverá webs de plantão pedagógico. O que é isso? Alguns tutores vão ficar disponíveis online para vocês, não para trabalhar um tema específico, como eu fiz hoje, mas para estar lá, simplesmente disponível para vocês entrarem e tirar dúvidas em tempo real, ok? Aí, isso é toda terça-feira. E nas quartas-feiras, né, a partir de hoje, nas próximas quartas-feiras, nós teremos webconferências temáticas. Né? A gente escolhe algum conteúdo específico da disciplina de comunicação e traz aqui para trabalhar com vocês. Então a gente avisa com antecedência, envia o link e tal, tá bom? Beleza, gente? Obrigado por terem vindo, estou muito feliz. Um abraço forte aí para vocês, a gente se vê. Eu continuo disponível até as 22 pelo WhatsApp e também lá no Ava e ao longo da semana, tá bom? Qualquer coisa é só procurar a gente, por mim ou por Ana Ribeiro ou Dani do Vale. Tem a Tati também e tem o Ricardo. Abraço e até breve.